Estava pensando hoje aqui, vocês já se deram conta de que quem se busca, quem faz terapia, quem expande consciência, quem tem essa veia de saber quem é, leva uma vida muitas vezes dividida, porque ele tem o mundo dentro de si com uma verdade clara e transparente, mas quando ele vai comunicar essa verdade, as pessoas não dão match e ele precisa se adaptar, precisa falar de uma maneira que os outros possam ouvir para pertencer. Vocês já se deram conta disso? Os buscadores vivem uma vida dividida entre a verdade que encontraram dentro de si e o mundo que não quer ouvir essa verdade. E por que as pessoas têm aversão à verdade, a qual ele mais preza? Fogem da verdade como diabos da cruz, não fogem? Fogem. E não é porque sejam burras as pessoas, é porque a verdade, ela cobra um preço, o preço da mudança. E se eu admito que uma verdade é real sobre mim, então eu não consigo mais fingir que eu não sei. E isso dá medo. Porque a partir daí eu vou ter que me reposicionar, falar com pessoas que eu amo, dizer sim, dizer não, colocar limites. Uau, como será isso? E aí que acontece um fenômeno comum em quem desperta um pouco mais, em quem faz terapia, em quem busca autoconhecimento, em quem frequenta imersões, quem entra no corpo para se entender de verdade. Essa pessoa sai da caverna. Tu começa a enxergar os teus padrões, tu percebe aonde que tu te sabota, tu identifica as tuas tensões, as tuas defesas. E é aqui que nasce o que eu chamo de o buscador do buscador dentro de si. Ele não é um místico de túnica, ele é um gente normal que ficou corajoso o suficiente para ir até as próprias vísceras e perguntar: quem sou eu de verdade quando ninguém está olhando? Quem sou eu de verdade quando passo por um estresse? Quem sou eu de verdade quando perco um amor? Quem sou eu de verdade quando passo por uma crise? Quem sou eu de verdade num ambiente de pressão? Quem sou eu quando nada disso está acontecendo e eu estou simplesmente no meu silêncio? Quem sou eu? Esta pessoa foi corajosa o suficiente. É um mérito poder ir nas suas vísceras e trazer a sua verdade para o mundo. Agora pensa comigo. Ele percebe que se anula para manter o clima bom. E ainda assim a outra pessoa continua dominando o ambiente. Ele tenta dizer: eu percebi que eu me calo para não gerar mais conflito, mas isso me custa. E a outra pessoa escuta como cobrança, como drama, como lá vem terapia de novo, e responde: ah, então sou eu o problema. Tu tá querendo dizer que eu sou o dominador? E é nesse momento que ele começa a ver que não tá sobrecarregado, ele tá desorganizado emocionalmente. E ele tenta dizer para si mesmo ou para alguém também: eu não tô dando conta porque eu não tô presente, eu tô em estado de alerta o tempo todo. E aí as outras pessoas respondem: tu precisa te organizar melhor, tu precisa de mais disciplina, tu precisa de uma agenda, de um método. Ninguém diz para essa pessoa: é mesmo? Me conta, eu estou aqui contigo e quero te ouvir. Na terapia e no corpo, ele começa a ver a sua verdade. Eu não me calo por educação, eu me calo por medo. Eu não procrastino por preguiça, eu travo por insegurança. Eu não estou sempre ocupado porque eu sou produtivo. Eu me ocupo porque eu não consigo sentir. E aí a pessoa entende por que ela reage como ela reage. Só que aí vem a parte difícil. Quando esta pessoa volta para o mundo e tenta falar disto de um jeito direto para as outras pessoas, essas pessoas se assustam. E não é maldade, é limite de cada um. Porque a verdade, nua e crua, vira quase uma agressão para quem ainda não tem estrutura interna para ouvir.
E é exatamente aí que o buscador começa a viver dividido. Dividido porque por dentro ele tem uma verdade clara que ele pesquisou, que ele buscou sobre ele, sobre o corpo, sobre os seus gatilhos, sobre os seus padrões. Mas por fora, ele precisa trabalhar a linguagem para conviver com um mundo que ainda não consegue sustentar essa verdade. Porque a verdade... Aí ele coloca um verniz e escolhe as palavras. Ele usa metáforas, ele suaviza. E isso, cá entre nós, é muito saudável até um certo ponto. Porque existe uma diferença enorme entre lapidar a verdade para ela ser digerível e diluir a verdade para ela não incomodar. Há uma grande diferença. Lapidar é maturidade, diluir é medo de rejeição. E o risco é que com o tempo ele começa a viver em duas camadas. Quem ele é quando está consigo mesmo ou na terapia e quem ele precisa parecer para caber naquele mundo apertado. E máscara usada por muito tempo vira rosto. A pergunta final, para deixar o corpo responder e não somente a mente, porque a mente mente, em quais lugares da tua vida tu já sabe a verdade, mas ainda continua se adaptando para não perder pertencimento? Porque esse é o dilema do buscador. Ele quer ser verdadeiro, sem perder amor, sem perder colega, sem perder aceitação, sem perder trabalhos, sem perder o lugar que ele ocupa. Talvez amadurecer não seja falar tudo. Talvez seja sustentar a verdade com presença, sem virar uma arma e sem virar uma mentira.